Alguma vez já se perguntou se um só erro fosse capaz de desmoronar todo o seu mundo? Se aqueles instantes de felicidade pudessem dar lugar a um vazio repleto de arrependimento? Teria coragem de olhar para si mesmo, ou simplesmente fugiria da própria sombra? Eu sou Maria. Se olhasse para as fotos antigas da minha família, talvez dissesse que eu era a mulher mais feliz de Portugal. Lembro-me da mão de Jack apertando a minha suavemente no dia do nosso casamento. As promessas, para toda a vida, ecoando em nossos corações e Emma, minha irmã, sorrindo ao nosso lado. Os verões dourados na costa algarvia. Jantares românticos na nossa casa de sonho em Lisboa. Planos de um futuro juntos. Estava convencida de que nada poderia manchar aquela felicidade perfeita. Tudo mudou com um momento de fraqueza. Um deslize. Só um. E perdi tudo, o marido atencioso. A irmã que sempre me apoiou. E até o meu próprio respeito. Hoje, cada vez que olho no espelho, vejo o reflexo da culpa, arrependimento e uma dor que parece nunca ter fim. Você já sentiu aquela dor de ver a sua felicidade nos braços de outra pessoa, alguém da sua própria família? Já chorou noites inteiras tentando entender como a dor pode ser maior ao perceber que perdeu não apenas o amor, mas também a família, os sonhos e a própria identidade? Esta história talvez seja também a sua, ou de alguém que conhece. Para aqueles que acham que nunca irão errar, ou acreditam que são exceções, conto o meu relato sinceramente, não para obter perdão, mas para que todos percebamos, a felicidade é frágil. E um erro pode custar tudo. O que você sente? Já viveu algo parecido ou acha que conseguiria perdoar? Deixe o seu comentário aqui em baixo, partilhe o seu coração comigo. Quando o brilho do meu casamento começou a desvanecer-se, procurei consolo junto ao melhor amigo do meu marido, Mark. O perigo e o segredo tornaram-se vício. Até o momento em que tudo veio à tona num dos dias mais simbólicos da minha vida. Pior, Jack encontrou apoio e um novo amor nos braços de Emma. Minha irmã. Fui afastada. Perdi amigos. Perdi tudo o que tinha. Agora vejo, de longe, tudo aquilo que era para ser meu. Mas está nas mãos de outra pessoa. Será que aquilo que mais tentamos proteger é exatamente o que mais facilmente se despedaça? Volte comigo até ao início, ao momento em que tudo parecia perfeito. Aquele lugar onde o amor reinava e as promessas pareciam eternas, antes de tudo ruir. Capítulo 1. O sonho perfeito que desmoronou. No início, tudo parecia intocável. Os risos ecoavam pelas paredes da nossa casa. Uma moradia branca com varandas floridas no coração de Cascais, onde cada canto guardava um segredo de felicidade. Jack era o tipo de homem que enxugava minhas lágrimas antes mesmo que elas caíssem. E fazia questão de transformar cada aniversário em um espetáculo de surpresas, entradas para concertos de fado só porque sabia como as notas daquela música faziam meu coração vibrar. Minha irmã, Emma, surgia sempre de mansinho nas noites de domingo. Às vezes, sentava-se ao piano antigo e preenchia o silêncio com acordes suaves. Enquanto minha mãe, Dona Amélia, com seu jeito protetor e olhar atento, preparava o bacalhau espiritual. Meu pai, José, de poucas palavras, mas sorriso fácil, gostava de observar tudo de longe, como se tentasse memorizar cada instante de harmonia. Do lado de fora, nossa vida era perfeita, e todos à volta reforçavam esse retrato: amigos, colegas da imobiliária onde eu trabalhava, vizinhos da rua. Havia uma aura de admiração, quase inveja, nos olhares alheios, mas até os quadros mais belos escondem rachaduras. Os primeiros sussurros de dúvida. Com o passar dos anos, pequenos sinais começavam a surgir, discretos, mas cada vez mais presentes. Jack, antes tão presente, deixava de chegar cedo nos jantares de família, alegando reuniões intermináveis no trabalho. Eu percebia a exaustão em seus olhos, o esforço para sorrir mesmo quando o cansaço ameaçava vencê-lo. À mesa, a conversa flutuava entre banalidades. Eu falava sobre possíveis clientes e sonhos de expandir meu próprio negócio, ele sobre números, metas, fusões. O olhar de Jack parecia distante, e eu, sem entender totalmente, começava a temer que aqueles elos invisíveis entre nós estivessem se enfraquecendo. Perguntava-me, muitas vezes, se era apenas a rotina, ou se de fato estávamos perdendo algo mais profundo. Entre a luz e a sombra. Numa noite qualquer, durante uma festa de aniversário organizada por Emma, senti pela primeira vez um vazio inexplicável.
enquanto Jack conversava animado com um antigo colega do banco. E Emma contava piadas ao redor da lareira. Fiquei observando todos de longe. Como se já não pertencesse àquela cena. Foi ali que percebi, a felicidade. Por mais radiante que seja, pode esconder fendas, e a solidão pode florescer mesmo nas multidões. Aos poucos, dúvidas começaram a brotar. Seria falta de coragem admitir que estávamos mudando? Ou era apenas egoísmo? Minha vontade de ser o centro do mundo de Jack para sempre. A muralha está prestes a ruir. As brigas sutis se intensificaram. Pequenas decepções, Jack esquecendo meu aniversário de casamento. Ou a primeira vez em que Emma preferiu passar o Natal com amigos na Serra da Estrela ao invés de conosco. No fundo, todos fingíamos que a família continuava perfeita. Mas as aparências disfarçavam tempestades silenciosas. Certa madrugada, acordei e vi Jack no escritório. Luz tênue iluminando apenas metade do seu rosto. Fui até ele e perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas não olhou nos meus olhos. Naquele instante, eu soube, algo essencial escapava por entre nossos dedos. Um presságio de dor. Lembro do último verão verdadeiramente feliz, e da sensação estranha de que era a calmaria antes da tempestade. Caminhávamos juntos na praia, mas as conversas já não fluíam como antes, as mãos dadas já não tinham a mesma força. Por dentro, um medo secreto brotava, e se, de repente, toda essa felicidade não passasse de um castelo de areia à mercê das ondas? Às vezes, fingimos que tudo está no lugar por medo de encarar o vazio. Mas é em silêncio que os sonhos mais bonitos podem começar a se desfazer. Você já sentiu aquela rachadura invisível se abrir bem debaixo dos pés? Mesmo quando todos acham que você vive um conto de fadas. No próximo capítulo, descubra como uma tentação silenciosa pode infiltrar-se mesmo nos relacionamentos mais sólidos, e o preço que pagamos quando fechamos os olhos para as primeiras tempestades. Capítulo 2 – A tentação oculta e o início da traição. A tentação, dizem, nunca se anuncia com trovões. Muitas vezes, ela chega de mansinho, como uma brisa morna numa tarde aparentemente comum, e só percebemos seu peso quando já é tarde demais. O primeiro sinal era uma dessas noites estranhas de meio de semana. Jack, outra vez, tinha ligado para avisar que não conseguiria vir cedo, uma negociação importante tinha surgido. Como tantas outras vezes no último ano, fiquei sozinha à mesa de jantar. Os talheres fazendo eco no silêncio. Eu tentava me convencer de que era só mais uma fase. Mas, no fundo, sentia o abismo se alargando entre nós. Maria, está sozinha de novo, ouvi a voz de Mark. Entrando sem cerimónia. Sorriso fácil. Olhar cúmplice. Mark era o melhor amigo de Jack desde os tempos de faculdade, aquele que sempre conseguia arrancar da gente um riso. Mesmo nas horas mais tensas. Até então, para mim, ele sempre tinha sido apenas isso, um bom amigo. Sempre foi presença constante em nossa casa. Uma espécie de família escolhida. Talvez tenha começado com um elogio simples, um comentário sobre o meu novo vestido. Ou sobre a comida que preparei. Mas, à luz bruxulente da cozinha vazia, começaram a surgir conversas que antes jamais seriam ditas. Ele me olhou de um jeito diferente. Eu, ao invés de recuar, senti o coração acelerar. Uma sensação proibida misturando medo e desejo. O crescer da ambiguidade. Os dias que se seguiram tornaram-se perigosamente aguardados. À medida que Jack ficava mais ausente, Mark aparecia mais. Ele me perguntava sobre sonhos, aparentando aquela escuta atenta que eu estava sentindo falta. Um toque leve na mão durante uma risada. Olhares prolongados que ninguém mais parecia notar. Minha amiga Inês, sempre direta, sempre observadora, notou a tensão no ar. Numa tarde de café, disparou. Maria, você anda diferente. Cuidado para não buscar lá fora o que precisa resolver dentro de casa. Eu ri, desconversando, mas, por dentro, o conselho dela ecoou dolorido. No fundo, sabia que estava começando a brincar com fogo. O despertar da culpa. Houve uma noite em particular que mudou tudo. Mark e eu assistíamos a um filme antigo. Depois de mais uma desculpa vaga para Jack. Rimos, brindamos. A proximidade fácil demais. Foi apenas um beijo, rápido. Quase impulsivo, mas o mundo pareceu parar. Ao nos afastarmos, o silêncio era pesado. Isto não devia ter acontecido, sussurrei, sentindo as lágrimas acumularem nos olhos. Mark desviou o olhar.
Mas eu vi, pelo brilho em seus olhos, que ele queria mais. Quando ele partiu, fiquei sozinha na sala, o perfume dele ainda pairando no ar. E o martelar das perguntas: porquê? Até onde eu seria capaz de ir para sentir de novo que estava viva? Internamente dividida. As semanas seguintes transformaram meu cotidiano numa prisão de ansiedade e desejo. O remorso corroía, mas a intensidade dos encontros proibidos era um vício crescente. Passei a escrever para tentar ordenar meus sentimentos. Mas cada palavra era mais confusa que a anterior. Nem sequer percebi que já tinha-me distanciado de quem realmente era, estava-me tornando alguém que jamais imaginei ser. Os sinais tornaram-se impossíveis de ignorar. Emma, minha irmã, começou a olhar-me com desconfiança em almoços de família, pressentindo algo fora do comum nas minhas desculpas. Meu pai, sem dizer nada, passou a dedicar silêncios longos na minha direção. Até mesmo Dona Amélia, minha mãe, sempre tão pragmática, comentou que eu parecia outra pessoa. Mas nada disso foi suficiente para me impedir. E foi ali, na fronteira fina entre o perigo e a culpa, que a verdadeira traição se consumou, não apenas ao meu marido, mas principalmente a mim mesma. O ponto sem volta. Na última noite, antes de tudo ruir, lembro-me de estar diante do espelho, encarando o meu reflexo sob a luz pálida do banheiro, ao toque de uma mensagem secreta de Mark. Meus dedos tremeram. Desliguei o telefone, tentando sufocar a culpa com promessas vazias de que seria a última vez. Mas a verdade me queimava, eu já tinha cruzado um limite do qual não haveria retorno. E você? Já sentiu o peso esmagador de um segredo capaz de destruir tudo o que acreditava ser sólido em sua vida? No próximo capítulo, descubra como as consequências dos desejos ocultos podem devastar até os laços mais profundos, e por quê. Muitas vezes, só aprendemos o valor do que temos quando tudo já está perdido. Capítulo 3 – A queda no abismo, duas vidas paralelas. A partir daquele primeiro beijo proibido, tudo à minha volta se fragmentou em duas realidades tão distintas quanto dolorosas. Era como se eu, Maria, vivesse duas vidas simultâneas, uma na claridade pálida do cotidiano ao lado de Jack, outra nas sombras tentadoras onde Mark representava tudo o que era proibido e perigoso. O jogo duplo. De dia, era a esposa dedicada, tentando desesperadamente sustentar a fachada de normalidade. Preparava o pequeno almoço para Jack. E esforçava-me a sorrir em festas de família. Trocava mensagens afetuosas com Emma, fingindo que nada mudara. No entanto, por dentro, era assaltada por um medo constante, o de ser descoberta, o de perder tudo pela qual havia lutado. À noite, ou nos intervalos furtivos das tardes, mergulhava no mundo clandestino com Mark. Escondíamos-nos em hotéis discretos na Avenida da Liberdade ou aproveitávamos os instantes de ausência de Jack para nos encontrarmos em lugares improváveis. O desejo, misturado com o remorso, criava um ciclo vicioso. Quanto mais me sentia culpada, mais me agarrava na paixão proibida. As microdecisões e o peso dos segredos. Cada mensagem apagada antes de dormir. Cada desculpa ensaiada. Cada objeto cuidadosamente reposicionado em casa criava um nó na minha consciência. Era como se minha alma se partisse em pedaços menores a cada mentira. Lembrava das risadas com Jack, dos planos de futuro, ao mesmo tempo que traía tanto a confiança dele quanto meus próprios princípios. Minha amiga Inês, cada vez mais insistente, tornou-se uma espécie de consciência fora de mim. Maria, sinto que já não te reconheço, disse num jantar, fixando-me com preocupação. Eu desviava o olhar, mudando de assunto, incapaz de lidar com o reflexo do que me tornara. O efeito colateral. A tensão extravasou até aos nossos círculos sociais. Jack, demasiadamente preocupado com o trabalho, não percebia os olhares de estranheza dos amigos em encontros de grupo. Emma, intuitiva, começou a demonstrar ciúmes sem motivo aparente, afastando-se pouco a pouco. Até meus pais, que sempre enxergavam em mim o exemplo de estabilidade, começaram a me interrogar com suavidade sobre minha constante distração. O ambiente em casa tornou-se denso, repleto de silêncios desconfortáveis e intervenções indiretas. O pico da dualidade. A cada noite sozinha, sentia o peso da tristeza esmagando o peito. Tentava convencer-me de que aquilo era só uma fase, que conseguiria recuperar o tempo e a felicidade perdidos. Mas, no coração, crescia a certeza de que estava presa num abismo do qual talvez nunca mais conseguisse voltar.
As discussões internas tornaram-se mais ferozes. Porque precisei procurar lá fora o que nunca pedi a Jack. Seria amor ou apenas fuga? Teria algum perdão para quem trai a todos? Inclusive a si própria. Cheguei a consultar um terapeuta. Mariana, que me escutava pacientemente desfiar histórias de culpa e arrependimento. Suas perguntas, diretas e honestas, feriam: o que aconteceria se a verdade viesse à tona? O que você teria realmente a perder, ou a ganhar? Eram noites de insônia, diálogos comigo mesma interrompidos pelo bater inquieto do coração. Desejos reprimidos misturados ao terror iminente de ser desmascarada. O aviso final. A última centelha de esperança se apagou quando percebi que já não sabia separar verdade de mentira. Meu reflexo no espelho era de um estranho, alguém que amava e traía ao mesmo tempo. Vi tudo o que construí esvair-se, percebendo, tardiamente, que toda escolha tem preço, e que o mais alto deles era perder a própria essência. E você, já sentiu a sua própria consciência se transformar numa prisão? Já viveu a angústia de ter tudo a perder, mas não conseguir parar? No próximo capítulo, o abismo se abre de vez, os segredos caem por terra. E todos, culpados e inocentes, encaram as consequências inevitáveis. Prepare-se para a devastação final, onde nada ficará como antes. Capítulo 4. A descoberta devastadora e a ruptura final. Às vezes, toda uma vida pode mudar num só instante. Para mim, esse instante chegou sem aviso. Brutal e irreversível, como uma onda gelada destruindo o castelo frágil que eu construí com tanta mentira. O momento da revelação. Era o aniversário do nosso primeiro beijo. Eu queria cancelar o encontro com Mark. Mas o desejo de fugir da minha própria tristeza falou mais alto. A casa estava vazia, silenciosa, envolta pelo cheiro doce do vinho recém-aberto. Não ouvi a porta se abrir, só uma flor caída no chão e o olhar petrificado de Jack cortando o ar como uma lâmina. Tudo se tornou silêncio, mesmo que o meu coração gritasse. Senti o sangue fugir do rosto. Os joelhos tremendo. Mark imóvel ao meu lado como um culpado apanhado no crime. Jack não disse uma palavra, só largou as flores e me olhou como se eu fosse uma estranha. Aqueles segundos de silêncio doeram mais do que qualquer berro. O tempo congelou, 3 pessoas presas na sala que, até ali, era nosso lar. As palavras que nunca foram ditas. Quis correr atrás dele, mas o corpo pesava toneladas. Jack desapareceu porta afora, levando com ele tudo que tínhamos construído: confiança, saudade, promessa. Mark, acuado, mal conseguiu me encarar antes de também sair, e, de repente, fiquei completamente sozinha, o eco do abandono pulsando em cada parede. No dia seguinte, a família inteira já sabia. Emma me ligou em prantos, alternando entre o choque e a raiva: como pudeste fazer isso com ele, com a nossa família? Minha mãe, sempre tão protetora, só conseguia repetir baixinho: não era esta a filha que criei. O silêncio do meu pai foi o mais cortante de todos. O enfrentamento e o fim. Jack voltou pouco depois, acompanhado do irmão, para recolher os seus pertences. O olhar dele atravessou-me como vidro frio. Não há nada para dizer. Maria, o que havia entre nós morreu ontem. Aquelas palavras selaram o destino de tudo o que eu conhecia. Não houve discussão. Não houve gritaria, apenas a certeza latejante de que traí todos. Inclusive a mim mesma. Os dias seguintes misturavam pesadelos e a realidade de acordar num mundo desabitado. Emma recusou-se a falar comigo, afastando-se junto com metade da família. Os amigos, antes tão presentes, agora evitavam ligações, mensagens, convites. Toda a comunidade parecia saber, a notícia corria. E o peso do desprezo me esmagava, isolando-me num silêncio insuportável. Personagens secundários ganham voz. Nesse inferno particular, apenas Inês, minha amiga de infância, ousou visitar-me, sentou-se ao meu lado. Sem julgamentos, apenas oferecendo um ombro silencioso. Ninguém está preparado para perder tudo, Maria, mas às vezes, só depois das maiores quedas é que conseguimos ver quem ficou de verdade. O irmão de Jack, Miguel, também aparece uma noite, furioso e ferido. Sempre confiei em ti, era parte da nossa família. Olha no que isso nos tornou. Essas vozes secundárias não suavizaram o peso da culpa, mas tornaram-o desmoronar ainda mais real, porque perdi todos os laços. Não apenas o amor. O crescimento que dói, no fundo da solidão.
Comecei a confrontar quem eu era. Entre os choros noturnos e o vazio das manhãs. Percebi que meu erro não era só uma traição amorosa, era a negação de quem eu sonhava ser. Pela primeira vez, encarei a minha verdade sem máscaras, uma mulher fragmentada. Querendo juntar os cacos para não desaparecer por completo. Transição para o próximo capítulo. Naquele exato momento, com a casa vazia e o coração mutilado. Compreendi, às vezes, só depois de perder tudo é que nos forçamos a encontrar um novo início, mesmo que, por ora, o que reste seja apenas a dor e a vergonha. Pronto para mergulhar ainda mais fundo. O abismo familiar ainda vai se ampliar, revelando traições inesperadas dentro da própria casa. E o preço definitivo por destruir tanta confiança. Capítulo 5. O abismo familiar, a traição da irmã e a queda social. O silêncio tornou-se meu único companheiro. Eu, que acreditava conhecer a extensão do sofrimento. Descobri que havia camadas de dor ainda mais profundas, aquelas que só a traição de sangue e a rejeição coletiva conseguem escavar. O choque inesperado, quando me vi obrigada a deixar a casa onde sonhei uma vida inteira. O instinto foi procurar abrigo junto da minha irmã. Emma. Esperava encontrar algum resquício de conforto, ou pelo menos neutralidade. Mas, dentro do pequeno apartamento dela em Lisboa, o clima era glacial. Emma não me abraçou, não me olhou nos olhos. Pela primeira vez, percebi que a ferida não era apenas minha. Que a minha queda arrastara todos à minha volta para o abismo. As conversas noturnas, antes recheadas de cumplicidade, deram lugar a monólogos. Emma trocava olhares furtivos com o telemóvel. Recolhia-se cedo. Fugia do confronto. Aos poucos, os rumores começaram a circular, vizinhos cochichando. Colegas de trabalho abaixando a cabeça nos corredores da imobiliária. Sentia o julgamento nas entrelinhas. Nos pequenos gestos de distância. Até o padeiro do bairro, que sempre sorria, agora desviava o olhar. O golpe fatal. O verdadeiro golpe não veio do escárnio social, mas de casa. Descobri que Jack, o homem que eu amava, agora passava tardes a fio com Emma, só para conversar. Dizia ela. Um dia, o inevitável, uma foto deles juntos num jantar apareceu nas redes sociais. O coração apertou. Emma confessou o que eu já intuía. Entre lágrimas. Tentou justificar. Eu nunca planeei isto. Maria. Jack precisava de alguém. Eu só queria ajudar. Senti uma mistura cruel de ciúme, luto e incredulidade, como se a última ponte para voltar à minha velha vida tivesse sido queimada pelas mãos de quem menos esperava. Emma, a minha irmã, agora era parte do passado que eu perdera. Ao tentar expressar a dor, ouvi dela apenas o silêncio tenso de quem carrega também culpa e desejo. A família fragmentada. O choque atravessou cada membro da família. Minha mãe, tentado mediar, dizia coisas como: Jack é boa pessoa. Precisa ser feliz. Não podes guardar rancor da tua irmã. Ela só está a seguir em frente. Meu pai manteve-se calado. Mas o olhar era o de alguém que não reconhecia mais as próprias filhas à mesa. Em reuniões familiares, o desconforto era palpável. Primos distanciaram-se. Amigos de infância preferiram apoiar Emma e Jack. Era mais confortável assim. Mesmo Inês, a amiga leal, mostrava-se dividida. Maria, a vida segue. A Emma não tem culpa de todos os teus erros. Ouvi conselhos frios de quem, secretamente, já havia escolhido um lado. O ruir das aparências. Não era só a perda do marido, era o perder de todas as referências. Via Emma usando roupas que antes eram minhas. Decorando a casa com objetos escolhidos por mim e Jack. Em festas, via meu antigo círculo rindo com eles. Como se nada tivesse acontecido. O mundo parecia ter-se reorganizado sem mim. As mensagens de apoio rarearam. Recebi convites recusados. Projetos boicotados. Uma vizinha corajosa, Dona Raquel, tentou consolar-me. Vai passar, menina, mas agora é o teu inverno. Mas o inverno não era apenas meteorológico. Era existencial. Senti aos poucos cada camada de identidade ser arrancada. Esposa, irmã, amiga, filha. Tudo se esfarelou ao mesmo tempo em que, publicamente, fingia indiferença. Crescimento na dor, entre noites solitárias e manhãs geladas no apartamento pequeno. Comecei, pela primeira vez, a olhar para o vazio daquilo que destruí. Não encontrei consolo nas justificações.
Não havia mais espaço para buscar culpados, bastava encarar o espelho para compreender a dimensão da minha responsabilidade. Ao atravessar o centro vazio de Lisboa, misturada à multidão anônima e indiferente, compreendi que só existia um caminho: reconhecer o que fui, aceitar o desfecho e tentar, enfim, reconstruir algo digno sobre o terreno arrasado que sobrou de mim. Mas, mesmo no mais escuro dos invernos, há sementes de esperança escondidas sob a terra. No próximo capítulo, será o tempo de enfrentar a reconstrução, lenta, dolorosa, mas inevitável, e descobrir se um novo começo pode florescer das ruínas de tantos erros. Capítulo 6 – A reconstrução difícil e o fim amargo. Os dias passaram-se, monótonos e frios, como o inverno que parecia não ter fim dentro e fora do meu peito. O eco do riso de Emma nos corredores da antiga casa, agora ressoando pelas redes sociais, mantinha-me acordada durante noites inteiras. Jack e ela, juntos, sorrindo, vivendo a nova felicidade, enquanto eu recolhia os cacos invisíveis de tudo o que um dia fui. O peso das consequências. O isolamento tornou-se regra. Enfrentei olhares julgadores nas ruas do bairro. Clientes que evitavam meus telefonemas. Conhecidos mudando de caminho para não cruzar comigo. Amigas de infância, como a própria Inês, preferiram o silêncio confuso a se posicionar ao meu lado. Até no supermercado, os sorrisos eram forçados, as conversas rápidas e frias. Minha mãe tentava costurar algum tipo de normalidade, convidando-me para jantares de família onde o espaço ao meu redor era quase uma barreira invisível. Emma evitava-me com um misto de culpa e desprezo. Mas era Jack, a antiga âncora do meu mundo, quem mais me doía. Jamais me olhou nos olhos novamente. A batalha silenciosa da superação. Comecei terapia, empurrada pela necessidade de sobreviver aos próprios pensamentos. Mariana, a psicóloga, ensinou-me a desacelerar a autocrítica. Procurar pequenas vitórias. No início, tudo pareciam clichês, mas aos poucos aprendi a agradecer por mínimas conquistas, uma venda concretizada na imobiliária. Um sorriso tímido de uma nova vizinha. Cozinhar só para mim numa noite difícil. Desafiei-me a refazer laços. Aceitei um convite tímido para um piquenique de fim de semana com colegas de trabalho. Mesmo ciente dos olhares de lado, reforcei o contato com Dona Raquel, a vizinha idosa, que nunca deixou de me oferecer chá quente e palavras de esperança. Mesmo quando o mundo me virou as costas. No limite entre o ontem e o amanhã. As madrugadas continuavam sendo as piores. Era ali, sozinha no quarto minúsculo do novo apartamento, que fantasiava diálogos não ditos, pedidos de perdão nunca ouvidos e futuros alternativos que jamais aconteceriam. Perguntava-me, incansavelmente, se um dia seria possível reescrever a própria vida. Se minhas cicatrizes algum dia seriam menos dolorosas. Mas a verdade é que não existe borracha suficiente para apagar erros tão profundos. Existe, sim, o trabalho árduo de aprender a conviver com eles. Amadurecer, e, talvez um dia, perdoar a si mesma. Jack e Emma, um novo ciclo. O ápice de toda a minha trajetória foi receber o convite para o casamento de Jack e Emma. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope. A caligrafia de Emma ainda delicada. Tentando ser neutra, mas cheia de ausências. Meus pais, hesitantes, sugeriram que comparecesse, para mostrar maturidade. Para tentar recomeçar, recusei em silêncio. Entendi que, se em algum momento amei Jack, precisava permitir que ele fosse feliz, mesmo não sendo comigo. No dia do casamento, sentei na varanda do meu novo lar, ouvindo de longe os sinos da igreja, sentindo uma lágrima quente escorrer. Pela primeira vez, não amaldiçoei Emma, nem me perdi em raiva ou autocomiseração. Apenas aceitei o recomeço possível. Hoje caminho com passos mais lentos, mas firmes. Retomei velhos hobbies, escrevi cartas nunca enviadas, participei de aulas de culinária onde, aos poucos, aprendi que poderia saborear a vida de novo sem me julgar a cada colherada. A relação com minha família nunca voltou a ser igual, mas reconstruí pequenas pontes, almoços esporádicos, risos tímidos, fotos antigas revisitadas com minha mãe. Fui perdoando aos poucos, os outros, a vida, mas, principalmente, a mim mesma. A última reflexão: se existe moral para esta história, talvez seja a certeza de que todo erro tem um preço. Mas a vida segue, mesmo sobre terras devastadas. O perdão, descubro,
É menos sobre os outros e mais sobre o próprio coração. Hoje entendo, é possível renascer dos próprios destroços. Desde que se aceita a humildade de, antes, ter que cair para aprender a levantar. No fundo, a dor é parte da nossa humanidade. É quem sabe, aqueles que conseguem atravessar o próprio inverno. Algum dia, verão a primavera florescer novamente, ainda que de uma forma totalmente diferente daquela que sonharam no início. Chegar ao fim desta história é, para mim, como respirar fundo depois de uma longa travessia no inverno. Se você ficou comigo até aqui, peço licença para abrir meu coração mais uma vez. Ao olhar tudo o que passou, não escondo, sinto um misto de tristeza, alívio e esperança. A dor das escolhas erradas irá me acompanhar ainda por muito tempo. Mas carrego também uma nova humildade, aquela de quem aceita sua história. Com todas as quedas e recomeços, sou grata pelos pequenos passos de superação, pelas lições que aprendi, pelos laços que, mesmo frágeis, ainda insisto em reconstruir, reconhecer meus limites, meus enganos. Foi doloroso, mas me tornou mais forte. Se você, em algum momento, se identificou com meus sentimentos, quero dizer que ninguém está sozinho em seus invernos. E que todos nós, mesmo com cicatrizes, merecemos outra chance de recomeçar, nem que seja de um lugar mais simples. Porém verdadeiro. Agora é a sua vez, o que faria se fosse Maria? Acredita no perdão, no recomeço, ou certas cicatrizes nunca se apagam? Deixe seu comentário e compartilhe sua verdade. Obrigada, de coração, por ter dedicado seu tempo e sua atenção a acompanhar minha jornada até o fim. Sua presença faz toda a diferença. Se este vídeo tocou você de alguma forma, lembre-se de deixar seu like, compartilhar com quem também precisa ouvir essa mensagem, e inscrever-se no canal para não perder os próximos capítulos. Seu comentário é muito importante para mim, quero saber sua opinião. Receber suas sugestões e continuar crescendo junto com você. Deixe aqui embaixo seus pensamentos, experiências ou apenas um olá. Vamos transformar esta comunidade num espaço de acolhimento, empatia e transformação. Muito obrigada e até breve.